caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma das máscaras, coloque-a sobre o nariz e a boca ajustando o elástico em volta da cabeça e respire normalmente, depois auxilie crianças, idosos ou a pessoa que estiver ao seu lado e tem alguma dificuldade. Disse o comissário antes de decolar a aeronave. Certamente você já ouviu esta frase em alguma viagem de avião, filmes ou séries. Você já parou para pensar o que está por trás dessa orientação? Comece por você. Sim, comece por você. E adianto desde já que essa ação de forma alguma é egoísta. Pelo contrário. Vamos aplicar uma lógica direta. Se você não puder respirar, ninguém mais conseguirá. O elemento crucial em nossas lutas cotidianas é a habilidade de superar obstáculos e decidir quais armas usaremos para enfrentar os desafios que surgem em nossas jornadas. Este vídeo explora a filosofia de Marcos Aurelius, que nos ensina a importância de valorizar o presente em vez de nos preocuparmos em excesso com passado e futuro. Vamos analisar as lições valiosas que ele nos deixou e descobrir como aplicá-las em nossas vidas para encontrar a felicidade genuína. Como lidar com o caos? Obter a arte de viver em paz mudará a sua vida completamente. Você já ouviu falar de Marcos Aurelius, um dos homens mais poderosos da história? Ele escolheu um caminho incomum, mudando sua vida completamente. Ao contrário de muitos imperadores romanos, ele não se entregou a excessos como festas e jogos no Coliseu. Neste vídeo, vamos explorar como Marcos Aurelius obteve a arte de viver em paz seguindo os princípios estoicos. Buscou viver uma vida completamente virtuosa e significativa. O objetivo de Marcos Aurelius era claro: servir à humanidade. Ele compreendeu que para cumprir esse propósito, precisava deixar de lado preocupações com coisas que não tinham verdadeiro valor. Isso é essencial no estoicismo, uma filosofia que ensina a distinguir o que podemos controlar daquilo que está além de nosso controle. O estoicismo nos lembra que a maioria das coisas, incluindo eventos externos, não estão sob nosso domínio. Quando nos preocupamos excessivamente com o que não controlamos, permitimos que essas preocupações nos controlem como marionetes. A verdade é que nós mesmos permitimos isso. Ao culpar os marionetistas por manipular nossas vidas, esquecemos que somos os verdadeiros mestres de nossos destinos. Quando nos libertamos dessa preocupação excessiva, ganhamos tranquilidade. Marcos Aurelius sabia disso, e ao não se perturbar com o que estava fora de seu controle, conseguiu enfrentar suas responsabilidades como imperador com foco e determinação. Para Epicteto, outro filósofo estoico, isso significava liberdade. Para muitos, esse ensinamento oferece um caminho para se concentrar nas metas que realmente importam e viver uma vida feliz e despreocupada. O futuro. Como Sêneca já destacou, muitas vezes enfrentamos mais angústia em nossa mente do que na realidade de nossas vidas. Isso implica que nossos pensamentos sobre o futuro são a raiz do nosso sofrimento. Quando se trata do amanhã, nossas mentes costumam se descontrolar, criando inúmeras possibilidades que raramente se concretizam. Antecipamos formas de lidar com resultados potenciais, enquanto nos preocupamos com a incerteza do futuro. Às vezes, nossas melhorias são realizadas, mas muitas vezes a vida nos surpreende com eventos que não são previstos, sejam eles positivos ou negativos. Por exemplo, talvez tenhamos investido anos promissores de trabalho em uma tranquilidade futura que nunca aconteceu. Na véspera dos nossos anos dourados, um diagnóstico de uma doença terminal nos dá apenas alguns meses de vida. Essas possibilidades inquietantes frequentemente nos mantêm em preocupação constante. O melhor e o pior podem acontecer, mas devemos nos preocupar antecipadamente. Contudo, embora esses eventos futuros não estejam acontecendo no presente, não podemos lidar com eles, pois existem apenas em nossos pensamentos. O futuro nos perturba porque fixamos nossa mente nele, mesmo que ele exista apenas em nossas mentes. Se você, assim como considerado, enfrenta a perspectiva de uma doença terminal, o que o impede de viver o dia de hoje e aproveitar cada momento de sua vida?
erga-se, mantenha a cabeça erguida, independentemente do que você está enfrentando, seja pequeno ou grande, vista suas melhores roupas, calce seus melhores sapatos, e vá criar momentos que serão lembrados mesmo após sua partida. Marcos Aurélio escreveu que não é o peso do futuro que nos oprime, mas sim o do presente. Não é o futuro que nos aflige, mas sim como lidamos com o presente. A angústia em relação ao futuro ocorre no presente, e ironicamente, o futuro não se estende no presente, pois quando chegamos lá, já se tornou o presente. A angústia pelo futuro surge quando nos preocupamos com ele no momento presente, e isso afeta nossa vida cotidiana. Então, o que Marcos Aurélio nos ensina sobre preocupações excessivas com o futuro? Primeiro, considere esta citação. Nunca permita que o futuro o perturbe. Se necessário, você o enfrentará com as mesmas armas da razão que hoje o equipam para lidar com o presente. Ele enfatizou que, se conseguirmos lidar com o presente, também poderemos enfrentar o futuro. Ele nos aconselhou a não imaginar todas as possibilidades possíveis, mas sim lidar com a situação atual. Quando ele se concentrou no presente, percebeu que poderia apoiá-lo. Se isso fosse verdade, por que não seríamos capazes de enfrentar o que está por vir? Essa atitude se assemelha à ideia do amor pelo destino, porém com a confiança de que somos capazes de superá-lo. O passado. Marcos Aurélio concluiu que o passado não significa absolutamente nada. O passado, assim como o futuro, é um domínio no qual não podemos intervir. O que já foi, foi. E a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos modificar nada a esse respeito. Marcos Aurélio declarou: tenha em mente que o ser humano vive somente no presente, neste momento efêmero, todo o restante de sua existência é passado e foi-se, ou ainda não foi revelado. Portanto, a vida do homem é breve, e o espaço terrestre no qual ele habita é limitado. Apesar da brevidade de nossas vidas, que ocorre apenas no momento atual, frequentemente estamos ocupados com essas áreas que estão além do presente, as quais não podem ser acessadas, que são o futuro e o passado. Marcos Aurélio afirmou que o passado carece de significado e é indiferente no presente. Não é que os eventos passados não influenciem o presente, ou que não possamos aprender com as experiências passadas, é apenas que não podemos agir sobre o passado, pois está além do nosso alcance. E muitas vezes, nossas reminiscências do passado são confusas, e as maneiras de verificar o que realmente aconteceu são limitadas. Dependemos de memórias de perspectivas pessoais e diferentes pontos de vista, seja de nós mesmos ou de outros. Então, o passado não está apenas inacessível, no entanto, continuamos a nos preocupar com acontecimentos passados, muitas vezes revivendo-os em nossas mentes, revivendo a dor que causaram. Alguns acreditam que ao contemplar o passado, podemos exercer algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado já foi, tudo o que tentamos controlar são nossos pensamentos sobre algo que já se foi e não voltará. Muitas pessoas dizem: eu gostaria de ter feito isso de maneira diferente. Mas elas anseiam pelo impossível. Nada pode ser obtido com esses pensamentos, pois eles evocam desejos que não podemos realizar. Em vez de nos concentrarmos nos eventos passados em si, Marcos Aurélio se concentrou em seus acontecimentos a eles. Não podemos influenciar os eventos passados, e provavelmente não os impediremos quando ocorrermos no presente, mas podemos controlar nossa atitude em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado como um infortúnio. Pode ser que tenhamos enfrentado uma infância difícil, o fim de amizades, ou empreendimentos comerciais mal-sucedidos. No entanto, de acordo com Marcos Aurélio, a natureza desses eventos não é tão crucial, o que importa é como os enfrentaremos. Ele afirmou: em que sentido isso é infortúnio? Não, é uma sorte que isso tenha acontecido e eu tenha mantido incólume permanente. Não abalado pelo presente, nem atormentado pelo futuro. Isso poderia ter acontecido a qualquer pessoa, mas nem todos ficaram permanentemente ilesos. Por que você considera o primeiro como um infortúnio e não o segundo como uma fortuna? Você realmente pode chamar de um infortúnio algo que não contraria a natureza humana?
Ou você acredita que algo que não está contra a vontade da natureza pode ir contra ela? Isso não impedirá que você haja com justiça, generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, franqueza, e todas as outras qualidades que permitem que a natureza de uma pessoa se realize. Curiosamente, Marcos Aurélio não descartou completamente o valor do passado, ele acreditava que imaginava aprender com ele a observar seu padrão, como as coisas vêm e vão, se repetindo, para que possamos fazer projeções para o futuro. O presente. Marcos Aurélio muitas vezes nos lembra que o presente é tudo o que temos. É o único campo que podemos controlar. Enquanto o passado se desvanece no infinito e o futuro permanece envolto na escuridão. Ele nos instiga a focar no que está sob nosso controle, ou agora. No entanto, mesmo quando deixamos o passado para trás e minimizamos nossas preocupações com o futuro, ainda podemos nos preocupar demais com coisas que não merecem nossa atenção. As situações do presente. Com frequência, ficamos insatisfeitos com a maneira como a vida se desenrola no momento presente. Quando as coisas não seguem nosso desejo, nos tornamos irritados, tristes ou deprimidos. No entanto, Marcos Aurélio nos ensina que se perturbar emocionalmente pelo presente é inútil. Como o mundo ao nosso redor se desenvolve não está sob nosso controle, mas nossa reação a ele está. Muitas vezes, ficamos perturbados porque não gostamos do que acontece ou porque nossos desejos não se concretizam. Marcos Aurélio comparou aqueles que lutam contra o presente a porcos que se debatem quando levados ao abate. Em vão. Não podemos evitar ou prever o futuro, assim como não podemos impedir desastres naturais, guerras, ou o envelhecimento de nossos corpos. Da mesma forma, não podemos forçar o mundo a atender nossos desejos. Ficamos com raiva por não obtermos o que queremos, e tristes por enfrentar o que não gostamos. Dessa forma, o presente se torna uma câmara de tortura onde sofremos com a incerteza do futuro. No entanto, Marcos Aurélio nos encorajou a aceitar as afirmações. Concentre-se no que você tem, não no que falta. Considere como valorizaria o que possui se não o tivesse tido. Ao mesmo tempo, não se apegue tanto que viver sem isso seja impensável. Aceitar as situações pode ser desafiador, especialmente diante de dificuldades repetidas. No entanto, para Marcos Aurélio, a adversidade não é uma desculpa para nos comportarmos de forma descontrolada. É uma oportunidade para praticar a virtude, aplicando a filosofia estoica à nossa vida. A arte de viver não depende das estatísticas externas, pois são voláteis e incertas. Mas de como enfrentamos os eventos que nos ocorrem. Devemos nos apegar a isso, fazer o melhor para viver o presente da melhor forma possível, independentemente das situações. Portanto, comece a mudança por aquilo que está ao seu alcance, e persista. Não olhe para os outros, nem para o futuro, nem para o passado. Concentre-se no que está à sua frente e comece. Espero que alcance os resultados que deseja em sua vida. Lembre-se de que a motivação pode diminuir, mas a persistência e a consistência são fundamentais. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se este conteúdo foi importante para você. Deixo 2 vídeos relacionados que talvez você queira assistir também.